Já pensou estar num dia normal, céu azul, poucas nuvens no céu e de repente começar a cair pedaços de carne do céu? Ou viver num lugar onde de repente todo mundo some para sempre, sem deixar pistas? Pois é, esses são só 2 dos 10 mistérios que eu vou te mostrar a partir de agora. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. Era um dia tranquilo de 1876, numa fazenda no Kentucky, nos Estados Unidos, quando algo absolutamente inexplicável começou a acontecer. O céu estava azul, com poucas nuvens, mas de repente começou a chover carne. Isso mesmo, chover pedaços de carne. Os moradores ficaram muito espantados, estarrecidos com aquilo, viram pedaços de carne caindo do céu como se fosse chuva. E esses pedaços de carne caíram por todos os lugares, em cima dos telhados, nas cercas, nos pátios, uma cena estarrecedora. Curiosos e ousados, alguns moradores provaram a carne que caía, descrevendo-a como tendo cheiro e gosto de carneiro ou veado. No entanto, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, de onde estava vindo aquilo. O caso foi investigado e surgiram, claro, como sempre, várias teorias. Alguns sugeriram que a carne poderia ter sido regurgitada por urubus que estavam sobrevoando aquela região. Outros até especulavam sobre fenômenos sobrenaturais ou até mesmo atividades extraterrestres. Apesar das investigações, o mistério nunca foi resolvido. A chuva de carne no Kentucky continua sendo um dos eventos mais estranhos, bizarros e inexplicáveis da história. E você? O que acha que pode ter acontecido ali em 1876? Deixe seu comentário aqui abaixo. O ano era 1923, quando a comunidade de uma pequena vila chamada Roer Verde, aqui no Brasil Central, sumiu, desapareceu sem deixar evidências do que havia acontecido por ali. Estima-se que a vila tinha cerca de 600 moradores e foi encontrada totalmente abandonada, totalmente deserta. A única pista que foi encontrada foi uma frase escrita no quadro negro da pequena escola da localidade que dizia assim: "Não há salvação". Quando as autoridades chegaram para ver o que estava acontecendo, tudo parecia normal. As casas estavam com as portas e janelas abertas, estavam arrumadas, organizadas, e algumas demonstravam como que as pessoas tivessem acabado de sair às pressas, correndo. A comida ainda estava servida nos pratos, havia trabalho inacabado e o lugar estava completamente deserto. Não havia nenhum sinal de desastre ou algo que explicasse o sumiço dos moradores daquele lugar. Mas aquela mensagem escrita num quadro negro de uma pequena escola daquela localidade deixou todo mundo ainda mais grilado, sem entender nada. Algumas pessoas achavam que a vila podia ter sido vítima de algum fenômeno da natureza. Outros falavam que poderia ter sido algo sobrenatural ou diabólico. E claro, as teorias mais malucas falavam até de abdução em massa. Mas e você? O que acha dessa história? Será que isso realmente aconteceu? Será que esse lugar, Roer Verde, algum dia existiu aqui no Brasil? Também deixe teu comentário aí abaixo. Em setembro de 1994, algo muito estranho aconteceu na escola Ariel, no Zimbábue. Era um dia normal, as crianças estavam brincando no pátio na hora do recreio e os professores ocupados com suas tarefas no interior da escola estavam numa reunião. Quando, de repente, cerca de 60 crianças entre 6 e 12 anos viram algo que nunca mais esqueceriam. 5 objetos brilhantes prateados em forma de disco, sendo que um deles pousou num descampado ali perto da escola. As crianças, claro, muito curiosas, se aproximaram para ver do que se tratava e então elas viram seres estranhos, magros, altos, com grandes olhos negros amendoados, vestindo roupas pretas, saindo do tal disco. Disseram que aquelas coisas davam medo. Os seres não falaram com as crianças, mas as crianças disseram que receberam mensagens telepáticas, avisando sobre o futuro do nosso planeta e os problemas que a gente está causando à Terra. Mas, no entanto, nenhum adulto viu o que aconteceu. Quando os professores chegaram, as crianças estavam em pânico, todas contando a mesma história. Chamaram psicólogos e especialistas em ufologia e, mesmo conversando com as crianças separadamente, uma a uma, elas deram os mesmos detalhes: os discos voadores, os seres estranhos e as mensagens que receberam. Até hoje, aquelas crianças
claro, hoje adultas, mantêm a mesma versão da história. Uma grande polêmica na época. Em 1999, na Rússia, descobriram uma pedra que deixou os cientistas muito confusos e com um monte de questionamentos a respeito. Batizada de Pedra de Dashka, essa rocha era diferente de tudo que já havia sido encontrado até então. Com a idade estimada de 120 milhões de anos, ela continha uma mensagem misteriosa. Um mapa em 3D muito detalhado, como se fosse uma visão aérea de uma região da Rússia, algo impossível de ser feito há tanto tempo atrás. E o mapa não é um desenho simples, esse mapa mostra rios, montanhas e até caminhos, tudo com uma precisão impressionante, como se tivesse sido feito com uma tecnologia super avançada. Alguns acreditam que a pedra é a prova de que existiu uma civilização avançada muito antes dos humanos aparecerem aqui na Terra. Uma civilização que dominou toda essa região e que de alguma forma desapareceu ou foi embora sem deixar vestígios. Outros acham que a Pedra de Dashka é apenas uma coincidência, uma formação natural que por acaso se parece com um mapa. Mas será mesmo que é só isso? A pedra não parece ter sido esculpida pela natureza. As marcas são tão detalhadas e nítidas que até quem não acredita realmente fica em dúvida. Ninguém sabe ao certo de onde veio a Pedra de Dashka. Se foi feita por uma antiga civilização perdida ou se é uma obra da natureza que aguça a nossa imaginação. Você já tinha ouvido falar da Pedra de Dashka? Nos Montes Urais, na Rússia, aconteceu o incidente do Passo Dyatlov. 9 amigos, todos experientes em trilhas e montanhismo, liderados por Igor Dyatlov, partiram para uma expedição em 1959. Porém, fatidicamente e misteriosamente, todos acabaram morrendo. Quando encontraram o acampamento deles, as barracas estavam rasgadas de dentro para fora, como se o grupo tivesse tentado fugir às pressas em desespero. E os corpos foram encontrados espalhados pela neve, sem calçados e com pouca roupa, como se tivessem saído correndo no meio da noite congelante. O mais estranho foi que alguns tinham ferimentos internos muito graves, como fraturas e hemorragias, mas aparentemente não havia nenhum sinal de briga ou ataque de algum animal selvagem. Um dos alpinistas estava sem a língua, e para deixar tudo ainda mais esquisito, detectaram radiação nas roupas de alguns deles. Nas primeiras investigações, suspeitaram de uma avalanche, mas não havia sinais de desmoronamento por ali. Pensaram em ataque de algum animal selvagem, mas os machucados não batiam com mordidas ou garras de um ataque. Há quem diga que pode ter sido algum fenômeno OVNI que os tenha atacado, já que nessa mesma região, na mesma época, foram relatados avistamentos de luzes estranhas sobrevoando por ali. Mas antes de te mostrar outros acontecimentos sem explicação, não se esqueça, deixa aí o teu like e te inscreve no canal, tá? Esse simples gesto nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos interessantes como este para você. Isso aí, valeu! Agora, bora pro vídeo! Nos Alpes italianos, 2 alpinistas fizeram uma descoberta histórica em 91. Uma múmia congelada de 5.300 anos que foi conhecida como Ötzi, o Homem de Gelo. Ele foi encontrado em ótimo estado de conservação, com roupas e até portando ferramentas de pedra, resgatando um pedaço do passado bem ali na nossa frente. Mas, junto com ele, parecia que algo mais assustador tinha sido desenterrado também. Uma maldição. Porque desde que essa múmia foi encontrada, pelo menos 7 pessoas ligadas à descoberta ou ao estudo dela morreram de formas estranhas e trágicas. A primeira vítima foi um dos alpinistas que achou Ötzi, que morreu em uma avalanche poucos meses depois. Um médico que examinou ele foi a segunda vítima. Morreu num acidente de carro enquanto ia palestrar sobre a múmia numa conferência. E as tragédias não pararam por aí. Um arqueólogo que estudou Ötzi caiu e morreu.
Um repórter que fez um documentário sobre ele teve um tumor cerebral e faleceu. Essas mortes, claro, levantaram rumores sobre uma possível maldição da múmia Otzi. Outros dizem que é só coincidência, mas a sequência faz até quem não acredita em maldição ficar com o pé atrás. Será que realmente as mortes têm a ver com a múmia que foi encontrada? O que você acha sobre isso? Deixa aqui teu comentário. No meio da floresta da Costa Rica, em 1930, trabalhadores que estavam limpando o terreno para iniciar uma plantação de bananas se depararam com algo muito estranho e surpreendente. Esferas de pedra gigantes espalhadas por todo o lado. Algumas eram do tamanho de uma bola de futebol, mas outras eram enormes, pesando até 16 toneladas. Essas esferas ficaram conhecidas como as bolas de pedra da Costa Rica e até hoje ninguém conseguiu chegar a algo conclusivo sobre este assunto. Realmente as esferas são muito perfeitas, o que é incrível para uma época em que nem existiam ferramentas de metal que pudessem trabalhar a pedra dessa maneira. As pedras são muito lisas e bem acabadas e parece que foram feitas por mãos habilidosas ou então por alguma tecnologia muito avançada que a gente desconhece. Algumas dessas bolas foram retiradas do lugar original e agora estão em museus e jardins pelo mundo, o que dificultou ainda mais saber do que se tratavam realmente, restando como um mistério apenas da arqueologia, mais um evento, mais um fato sem explicação. Em 2014, o mundo inteiro ficou assustado com um dos maiores mistérios da aviação, o desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. O avião que ia de Kuala Lumpur para Pequim simplesmente sumiu dos radares com 239 pessoas a bordo. Num instante, estava no radar e no minuto seguinte havia desaparecido como se tivesse evaporado. Ninguém sabe o que aconteceu e as buscas não obtiveram grandes resultados até hoje. Supostos pedaços do avião foram encontrados em lugares diferentes, mas nada do que explicasse realmente o que pode ter acontecido por ali. O que deixou tudo ainda mais misterioso e estranho foram as ligações misteriosas que alguns familiares dos passageiros começaram a receber depois do sumiço do avião. Depois que o avião havia desaparecido, vários parentes receberam chamadas dos celulares dos passageiros desaparecidos, só que quando atendiam, ninguém falava nada e a ligação caía logo em seguida. Desde então, ficaram várias perguntas do que poderia ter acontecido com o voo MH370, incluindo que o piloto poderia ter desviado o avião de propósito, um possível sequestro. Mas até agora, ninguém conseguiu chegar a uma resposta definitiva, nos deixando com aquela sensação de que talvez a verdade nunca seja encontrada. Descoberta em 2011 por um grupo de mergulhadores suecos que faziam uma expedição no Mar Báltico à procura de tesouros perdidos, eles encontraram algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Ali no fundo do mar havia uma estrutura gigantesca com 60 metros de diâmetro que parecia muito com uma nave espacial. Isso mesmo, no meio do oceano, uma coisa enorme e circular parecendo um disco voador que havia afundado por ali. A mídia batizou o caso de Anomalia do Mar Báltico e desde então esse mistério persiste e só aumenta. Os mergulhadores ficaram surpresos e fascinados com essa descoberta. A tal nave teria escadas, ângulos retos e lembra muito realmente uma nave espacial. E para acrescentar um pouco mais de mistério a tudo isso, todos os aparelhos eletrônicos dos mergulhadores começavam a falhar assim que se aproximavam da tal estrutura. O GPS, câmeras, tudo parava de funcionar como se houvesse ali uma proteção, algum campo magnético ou outra forma de energia que eles desconhecem. Até hoje, ninguém sabe o que é aquilo de fato, mas comenta-se muito na internet que poderia ser realmente uma nave que caiu no mar há muito tempo ou até mesmo poderia ser uma base secreta de OVNIs desativada no fundo do oceano. Porém, nenhum especialista se atreveu a confirmar e esticar esse assunto aí a respeito, nos deixando mais uma vez sem explicações para mais um objeto misterioso encontrado aqui no nosso planeta.
Um enorme clarão no céu foi seguido por uma explosão tão poderosa que derrubou mais de 80 milhões de árvores numa área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Foi em 1908, na Sibéria. Numa noite tranquila, o chão tremeu, janelas quebraram a quilômetros de distância e o céu ficou iluminado como se fosse dia. Esse evento, que ficou conhecido como o Evento de Tunguska, é um dos maiores mistérios da história. A teoria mais conhecida e provável é que um meteoro ou cometa explodiu no ar antes de atingir o chão. Só que mesmo depois de tantas expedições e estudos a respeito, nunca encontraram nenhum pedaço sequer do tal meteoro. Nenhuma cratera evidente para contar a história. Só árvores derrubadas em todas as direções, como se um gigante tivesse passado por ali, varrendo tudo. O que torna o evento ainda mais intrigante é que essa explosão aconteceu numa área bem remota e isolada onde quase ninguém morava. Então poucas informações foram apuradas a respeito do momento do evento em si. Mas ainda bem, porque assim milhares de vidas foram poupadas do que poderia ter sido a maior catástrofe da história naquela região devido a um objeto espacial. Bom, muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo até o final. Se você gostou, já vai deixando aí o teu like, te inscreve no canal. Lembrando que toda terça-feira e sábado às 18 horas tem vídeo novo aqui no Futuro Enigma. Te espero por aqui. Um forte abraço e até mais!